Ei, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Dalva e hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Mas eu queria perguntar uma coisa: ninguém está escrevendo, ué? Cadê? Cadê o povo? Eu sei que vocês gostam da palavra de Deus, isso aí é fato. Todo mundo que a gente fala da palavra de Deus gosta, porque a palavra de Deus é doce. A Bíblia fala que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então, se você não escreveu ainda, escreva no canal. Vamos ler a Bíblia com a gente, ouvir a Bíblia. Ativa o sininho, dá o like. Tem pessoas ouvindo, não tá dando like. É só clicar naquele dedinho lá para cima, curtir. É fácil mesmo. E não tem burocracia nenhuma para escrever, para dar o like, para ativar o sininho. Mas vamos à leitura. Hoje nós vamos ler Levítico, capítulo 12. Hoje é 4 de março de 2022. A purificação após o parto. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificado do seu sangramento. Quando se completarem os dias da sua purificação, pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recurso para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura. Capítulo 13 de Levítico. Leis acerca da lepra. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando alguém tiver um inchaço ou uma erupção ou uma mancha brilhante na pele que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos que seja sacerdote. Ele examinará a parte afetada da pele e, se naquela parte do pelo tiver se tornado branco e o lugar parecer mais profundo do que a pele, é sinal de lepra. Depois de examiná-lo, o sacerdote o declarará impuro. Se a mancha na pele for branca, mas não parecer mais profunda do que a pele, e sobre ela o pelo não tiver se tornado branco, o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se verificar que a parte afetada não se alterou nem se espalhou pela pele, o manterá em isolamento por mais 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará de novo e, se a parte afetada diminuiu e não se espalhou pela pele, o sacerdote o declarará puro. É apenas uma erupção. Então ele lavará as suas roupas e estará puro. Mas, se depois que se apresentou ao sacerdote para ser declarado puro, a erupção se espalhar pela pele, ele terá que se apresentar novamente ao sacerdote.
O sacerdote o examinará e, se a erupção tiver se espalhado pela pele, ele o declarará impuro. Trata-se de lepra. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Ele o examinará e, se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele. E o sacerdote o declarará impuro. Não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível ao sacerdote verificar, este a examinará e, se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Mas quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura. Trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Ele a examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Quando alguém tiver uma ferida purulenta em sua pele e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco ou uma mancha avermelhada, ele se apresentará ao sacerdote. Este examinará o local e, se parecer mais profundo do que a pele e o pelo ali tivesse tornado branco, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra que se alastrou onde estava a ferida. Mas, se quando o sacerdote o examinar, não houver nenhum pelo branco e o lugar não tiver mais profundo do que a pele e tiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. Se de fato estiver se espalhando pela pele, o sacerdote o declarará impuro. É sinal de lepra. Mas, se a mancha não tiver se alterado nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver uma queimadura na pele e uma mancha avermelhada ou branca aparecer na carne viva da queimadura, o sacerdote examinará a mancha e, se o pelo sobre ela tiver se tornado branco e ela parecer mais profunda do que a pele, é lepra que surgiu na queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra na pele. Mas, se o sacerdote examinar a mancha e nela não houver pelo branco e esta não estiver mais profunda do que a pele e estiver diminuído, então o sacerdote o porá em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote o examinará e, se a mancha estiver se espalhado pela pele, o sacerdote o declarará impuro, é sinal de lepra. Se, todavia, a mancha não tiver se alterado nem se espalhado pela pele, mas tiver diminuído, é um inchaço da queimadura, e o sacerdote o declarará puro, é apenas a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a ferida e, se ela parecer mais profunda do que a pele e o pelo nela for amarelado e fino, o sacerdote declarará impura aquela pessoa. É sarna, isto é, lepra da cabeça ou do queixo. Mas, se quando o sacerdote examinar o sinal de sarna, ele não parecer mais profundo do que a pele e não houver pelo escuro nela, então o sacerdote porá a pessoa infectada em isolamento por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a parte afetada e, se a sarna não tivesse espalhado
e não houver pelo amarelado nela, e não parecer mais profundo do que a pele, a pessoa rapará os pelos, exceto da parte afetada. E o sacerdote a porá em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a sarna e, se não tiver se espalhado mais e não parecer mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará pura a pessoa. Esta lavará suas roupas e estará pura. Mas, se a sarna se espalhar pela pele depois que a pessoa for declarada pura, o sacerdote a examinará e, se a sarna tiver se espalhado pela pele, o sacerdote não precisará procurar pelo amarelado. A pessoa está impura. Se, entretanto, verificar que não houve alteração e cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote a declarará pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará as manchas. Se forem brancas e sem brilho, é um eczema que se alastrou. Essa pessoa está pura. Quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro. Se lhe caírem os cabelos da frente da cabeça, ele está meio calvo, porém puro. Mas, se tiver uma ferida avermelhada na parte calva da frente ou de trás da cabeça, é lepra que se alastra pela calva da frente ou de trás da cabeça. O sacerdote o examinará e, se a ferida inchada na parte da frente ou de trás da calva for avermelhada como a lepra de pele, o homem está leproso e impuro. O sacerdote terá que declará-lo impuro devido à ferida na cabeça. Quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. A lei acerca do mofo. Quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, seja de lã, seja de linho, ou em qualquer peça tecida ou entrelaçada, de linho ou de lã, ou em qualquer pedaço ou objeto de couro, se a mancha na roupa, ou no pedaço de couro, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou em qualquer objeto de couro, for esverdeada ou avermelhada, é mancha de mofo, que deverá ser mostrada ao sacerdote. Meu Deus, se fosse hoje, antigamente não era fácil, não. Mas é a lei antiga, né, gente? Hoje em dia, graças a Deus, não tem isso mais. É muito rígida nessa lei. O sacerdote examinará a mancha e isolará o objeto afetado por 7 dias. No 7º dia examinará a mancha, e se ela estiver se espalhada pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo pedaço de couro, qualquer que seja o seu uso, é mofo corrosivo, o objeto está impuro. Ele queimará a roupa ou a peça tecida ou entrelaçada, ou qualquer objeto de couro que tiver a mancha, pois é mofo corrosivo, o objeto será queimado. Mas se, quando o sacerdote o examinar, a mancha não tiver se espalhado pela roupa, ou pela peça tecida ou entrelaçada, ou pelo objeto de couro, ordenará que o objeto afetado seja lavado. Então ele o isolará por mais 7 dias. Depois de lavado o objeto afetado, o sacerdote o examinará e, se a mancha não tiver alterado sua cor, ainda que não tenha se espalhado, o objeto estará impuro. Queime-o com fogo, quer o mofo corrosivo tenha afetado um lado do objeto, quer o outro. Se, quando o sacerdote o examinar,
a mancha tiver diminuído depois de lavado o objeto, ele cortará a parte afetada da roupa, ou do pedaço de couro, ou da peça tecida ou entrelaçada. Mas, se a mancha ainda aparecer na roupa, ou na peça tecida ou entrelaçada, ou no objeto de couro, é mofo que se alastra. E tudo o que tiver o mofo será queimado com fogo. Mas se... Vou virar a página. Mas se, depois de lavada, a mancha desaparecer da roupa, ou da peça tecida ou entrelaçada, ou do objeto de couro, o objeto afetado será lavado de novo, e então estará puro. Essa é a regulamentação acerca da mancha de mofo nas roupas de lã ou de linho, nas peças tecidas ou entrelaçadas, ou nos objetos de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Capítulo 14 de Levítico. A purificação da lepra. Disse também o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação acerca da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e o examinará. Se a pessoa for curada da lepra, o sacerdote ordenará que 2 aves puras, vivas, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de hisopo sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará a ave viva e a molhará com um pedaço de madeira de cedro, com o pano vermelho e com o ramo de hisopo no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e o declarará puro. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. No 8º dia pegará 2 cordeiros sem defeito e uma cordeira de 1 ano sem defeito, com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz a purificação apresentará ao Senhor à tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado, como as suas ofertas. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, com a caneca de óleo. Ele os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sacrificados a oferta pelo pecado e o holocausto. Como se dá com a oferta pelo pecado, também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote, é santíssima. O sacerdote porá um pouco do sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pegará um pouco de óleo na caneca e o derramará na palma da sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco do óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma
da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote sacrificará a oferta pelo pecado e fará propiciação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal do holocausto e o oferecerá sobre o altar com a oferta de cereal, e assim fará propiciação pelo ofertante, o qual estará puro. Se, todavia, o ofertante for pobre, sem recursos para isso, pegará um cordeiro como oferta pela culpa, para ser movido e para fazer propiciação pelo ofertante, com um jarro da melhor farinha, amassada com óleo, como oferta de cereal, uma caneca de óleo e 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. No 8º dia, ele os trará para sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, perante o Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa, com uma caneca de óleo, e os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Matará o cordeiro da oferta pela culpa e pegará um pouco do sangue e o porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco do óleo na palma da sua mão esquerda e com o dedo indicador direito aspergirá um pouco do óleo da palma da sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo da palma da sua mão nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar do óleo na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer propiciação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas ou um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa é a regulamentação para todo aquele que tem lepra e não tem recursos para fazer a oferta da sua purificação. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na tenda... Não, falei errado. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que pertence a vocês, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Eu estou verificando aqui, interessante, né? Como que Deus vai revelando a gente a palavra. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que dou a vocês como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, é Deus que pôs, olha. E eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que pertence a vocês, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam
sejam retirados e jogados num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa depois de retiradas as pedras e de raspadas e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la e, se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura, ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechada estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar suas roupas. Mas, se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Meu Deus, que difícil, né? O tempo da lei, o tempo da velha aliança, né? Era difícil, né? Meu Deus, era muito difícil. E hoje o povo ainda reclama. Que seguir Jesus é difícil. Muitos ainda reclamam. Jesus é cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de perdão, cheio de favor, cheio de bondade, cheio de misericórdia para conosco. Hoje nós pecamos e Jesus nos dá a oportunidade de arrepender, de pedir perdão, e Ele nos perdoa. E Ele fala, a Bíblia fala, aquele que encobre os seus pecados, ou seja, as suas transgressões, nunca terá prosperidade. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Né? Prosperará significa ser feliz e ir para frente. Mas aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia. Hoje nós vivemos no tempo da graça, numa época tão boa, né, de ter o perdão de Deus, de ter a bondade de Deus. É só arrepender, falar com Jesus, confessar os pecados a Deus e Ele nos perdoa. A Bíblia fala que ainda que seus pecados for vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a neve. A Bíblia fala que nossos pecados são julgados no mar do esquecimento quando nós aceitamos Jesus. Também Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. Então, quando a gente aceita Jesus, aí Deus esquece do nosso pecado. Esquece, ele não quer lembrar. Ele fala assim, dos seus pecados não lembrarei mais. Então, é muito profundo. É uma graça, não dá nem para imaginar. O tamanho da bondade, o tamanho da graça de Deus. Vamos parar por aqui, que meu celular está quase desligando. Gente, não esqueça de inscrever. Se você caiu de paraquedas nesse canal e gosta da palavra de Deus, a palavra de Deus é manual. Gostando ou não, esforce para gostar.
Porque sem a palavra de Deus a gente não vive, não. Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja com todos, em nome de Jesus.